Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Aqui quem fala é o Paulo, professor de xadrez do canal Xadrez Simplificado. Se você não conhece o canal, seja bem-vindo ou bem-vinda. E no vídeo de hoje estarei falando sobre um assunto que deixa qualquer jogador iniciante de cabelo em pé. Porque quantas partidas deixaram de ser ganhas? Porque você... Cadê você? Porque você não conhecia a regra. E sobre o que estamos falando? Estamos falando sobre rei afogado, ou afogamento. E o que é isso? Ah, sim! É muito simples. Afogamento é a situação onde o rei está em la playa, vai até o mar e não sabe nadar, por isso o rei se afoga. Não é isso. Afogamento no jogo de xadrez é basicamente a situação aonde o jogador não tem nenhuma jogada legal a ser feita e, como consequência, a partida termina empatada. Entendeu? Deus mío, explica melhor porque eu não entendi absolutamente nada. Tá bom, tá certo. Vou explicar isso melhor. Vou mostrar aqui na prática. Observe essa situação aqui ao lado. É a vez do jogador de negras jogar. O jogador de negras tem uma torre e agora uma dama a mais do que o jogador de brancas. Essa partida está perdida para as brancas. E só resta ao rei branco pedir para o senhor piedade. Por favorzinho, não me faça levar checkmate. E aí o rei começa a perambular. Cheque. 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 Não cheque. 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 A few moments later. Só para variar um pouquinho. Check. Bom, graças a Deus inventaram uma regra que diz mais ou menos assim. Vai lá, Patrício, solta a milonga aí. O jogador pode pedir empate se nos últimos 50 movimentos nenhum peão foi movimentado ou se nenhuma outra peça foi capturada. Enfim, o jogador de brancas tem o dever de dar checkmate em no máximo 50 jogadas. Tá bom. Mas quem conhece os checkmates elementares sabe que aqui pelo menos tem checkmate numas 3 ou 4 jogadas, pelo menos. Pois bem, o jogador de negras não sabe disso e continua dando cheque, 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 cheque. 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 Checkmate? Só que não. Cheque. Cheque. E agora vem a jogada brilhante das negras. Essa situação aqui ao lado é conhecida como rei afogado. E o resultado é empate. Por quê? Observe que as brancas só têm o rei para mover. E em qualquer lugar que o jogador de brancas mover o seu rei, ele estará em xeque. E é aí que vem a grande questão. A diferença do checkmate e do rei afogado é a seguinte. Para aplicar o checkmate, o jogador precisa ter o seu rei ameaçado e ele não ter para onde ir. Por exemplo, aqui é checkmate porque o rei não pode capturar a dama porque a torre está defendendo e o rei não pode ir nem para H2 e nem para G1. Isso é checkmate.
Outro exemplo de checkmate seria: o rei não tem escapatória e está em xeque. As negras venceram. Porém, no rei afogado, a pergunta que eu te faço é: o rei está em xeque? Absolutamente não! Pois é. Se o rei não está em xeque e o rei não tem para onde fugir, consideramos que o rei foi afogado e a partida terminou empatada. Bom, mas aí você pode esbravejar e dizer: Ai meu Deus, isso é injusto. Olha quantas peças eu tenho a mais que o meu adversário e ainda empatei a partida. pois é, honestamente eu tenho que dizer, é uma incompetência da sua parte. Porque se você tem mais peças que o adversário, você tem o dever de saber como aplicar o checkmate nessa situação. E é algo absolutamente simples. Eu vou explicar futuramente num vídeo sobre checkmates elementares. Por isso, vai estudar, vai olhar os vídeos do canal aí, para não fazer esse tipo de lance. Rei afogado? Nunca mais. Aqui, não. E uma situação que confunde muitos jogadores iniciantes. Observe que nessa situação, o rei branco não tem para onde se mover. Porém, não é rei afogado. Você sabe dizer por quê? Porque o jogador de brancas ainda tem um peão para mover. Ou seja, a situação de rei afogado é, mais uma vez, quando o jogador não tiver nenhuma jogada legal para ser feita. Ali do outro lado, a jogada A6 é possível, portanto, o jogo continua. E aí, agora é a vez do jogador de negras e ele vai... No! God, please, no! 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 Não! Aplica o checkmate, rapaz! Beleza, e para finalizar, eu vou deixar aqui 3 situações e vocês vão me dizer se a situação é rei afogado ou não. Respostas dos problemas. É a vez do jogador de negras e ele não está em xeque. Porém, as negras ainda possuem uma casinha livre para jogar, a casa G8. Ou seja, aqui o rei vai ficar que nem uma barata tonta, movendo para G8, H8, G8, H8. Ou seja, aqui a partida deve continuar. Já nessa posição, é a vez do jogador de negras e todas as casas que o rei poderia se mover já estão sendo atacadas pela dama. Ou seja, as negras não possuem nenhuma jogada legal para fazer. O rei está afogado e a partida é empatada. Já nessa situação, observe que o rei negro não tem nenhuma casa para fugir, porém ele está em xeque. Ou seja, checkmate para as brancas venceram. Já na quarta e última situação, bônus! Todas as peças estão longe do rei negro. Porém, o rei negro não pode se mover para H7 porque o bispo está ameaçando aquela casa e a torre está ameaçando as casas ao lado. Ou seja, rei afogado, a partida termina empatada. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e realmente compreendido o que é rei afogado. E agora, bora lá pro nível intermediário. Um abraço!